Boa tarde a todos, eu sou Jefferson Vendrameto, vim aqui para falar para vocês sobre um tema de empreendedorismo, de empreenda de forma integrada. O objetivo é a gente falar um pouco mais sobre os comportamentos empreendedores que a gente tem e é isso, é um tema interessante para a gente falando sobre essa relação do empreendedorismo, porque a palavra forma integrada, né? A gente vai falar muito desse comportamento do ser humano. E o objetivo que a gente vem a colocar é sobre essas relações de como nós, como pessoas, podemos trabalhar de uma ação mais completa, né, como seres humanos, né? O objetivo principal é a gente falar sobre um tema que está em relevância, falando sobre empreendedorismo antroposófico, né? Então essa é a nossa força de trabalho, né? Eu tenho uma empresa chamada Sebrae e uma outra organização junto com a minha esposa, que a gente trabalha em empreendedorismo antroposófico e é um pouco mais que a gente quer colocar para vocês aí, né? Alguma coisa mais nessas atualidades aí, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu quero colocar para vocês sobre essa relação, né, do contexto de arquétipos naturais da trimembração, né? Uma palavra diferente, a trimembração, na verdade essa palavra ela traz com o objetivo de 3 partes, né? E o que eu quero mostrar para vocês é que dentro do nosso universo, e quando falo universo é do nosso ser natural até o nosso ser humano, ele traz essa divisão trimembrada, né? Então, para vocês entenderem um pouco mais sobre esse arquétipo natural, né, o objetivo principal é a gente entender que dentro do nosso universo existem 3 estados físicos, né? Então a gente tem o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, né? É uma parte trimembrada. Dentro de outra relação, o nosso tempo também ele é dividido de uma relação temporal. Nós temos segundos, minutos e horas, nós temos a divisão dos dias, os meses e os anos, né? Nós temos passado, presente, futuro, também é um arquétipo que representa uma relação natural trimembrada. Além disso, um outro exemplo que nós temos na natureza, né, as plantas, né? Eu trouxe um desenho de uma árvore. Todas essas relações dos vegetais, né, no nosso reino vegetal, nós temos raiz, tronco e folhas. Partindo para uma outra relação, nós temos também um contexto crístico que a gente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então, Jefferson, mas Espírito Santo não é 4? Não, é 3. É Pai, Filho e Espírito Santo, dentro dessa divisão. Outra, de uma relação organizacional, né? Aparentemente parece coincidência, mas não é coincidência. Então nós temos dentro do contexto o Exército, o Marinha e Aeronáutica. E levando para o nosso contexto organizacional, nós temos essa relação que as organizações também de uma forma trimembrada, ela hoje traz 3 pontos, né? Nós temos o plano estratégico, o plano tático e o plano organizacional, né? Que seria a parte operacional. Né? Então nós temos essa relação que aparentemente chamamos de arquétipos naturais trimembrados, porque nós temos na natureza e nas organizações situações que são divididas em 3. Né? E da nossa relação, nada mais também possível que é o nosso ser humano. O ser humano também ele é dividido em 3 partes, né? Cabeça, tronco e membro. Então, quando a gente fala de uma relação de empreender de forma integrada, é para que a gente consiga olhar e perceber que tanto no nosso estado natural, que é o dia a dia que acontece, a nossa forma que representamos e que a gente se envolve junto à natureza e às organizações, elas são integradas. E aí o que é importante para que a gente consiga entender é que o ser humano ele faz parte disso, né? Ele faz parte disso para que a gente consiga entender que de uma forma mais completa é possível empreender. Um ponto principal dentro dessa relação, a partir do momento que a gente se mantém acordado, atento a isso, é onde a gente tem a possibilidade de enxergar que essa integração ela é muito mais eficiente do ser humano, da natureza e das organizações. Então essa forma integrada é o que a gente vai falar de uma forma mais intensa e mais clara. Bom, eu quero falar sobre um pouco dessa relação do ser humano, né? E quando a gente fala de um contexto trimembrado, a gente vai falar sobre 3 partes, né?
como nós temos cabeça, tronco e membros, a gente vai falar sobre o pensar, o sentir e o querer. Dividindo o ser humano em 3 partes, ele representa a seguinte situação. Perceba-se que esse desenho aqui, né, parece que não, mas é um ser humano aqui, né? Então, dentro dessa divisão, o azul, ele representa o pensar. O vermelho, ele representa o sentir. E o verde, ele representa o querer, o fazer, né? Perceba-se que existem umas flechas que estão representando dentro do contexto, né? E aí o que ele mostra existe um item chamado ciclo de realidade que ele traz a seguinte situação. O pensar, ele representa tudo que nós podemos captar do nosso dia a dia. Então o que nós vemos com os nossos olhos, o que nós ouvimos, ele representa uma relação de captação desse universo, desse mundo externo, que ele entra dentro da gente. E aí é onde a gente consegue pensar no que exatamente existe no nosso mundo. Só que cada um tem uma forma diferente de codificar esse pensamento. Dentro da relação do sentir, ele representa o contexto que está ligado muito mais às emoções. Então perceba que dentro desse contexto sentir, tem até um desenho aqui, que é um coração, né? E quando se fala desse sentir, ele está diretamente conectado às nossas emoções. Tanto é que nós, com as setas, recebemos e emitimos sentimentos em cima disso daqui. E nós temos o querer, que o querer ele está ligado ao quê? Está ligado aos nossos membros, que representa o nosso fazer, que praticamente é o que nós, quando codificamos na relação do pensar, quando nós sentimos, e aí nós vamos para o mundo levando o nosso querer, o nosso fazer, que está ligado diretamente à nossa vontade. Vamos detalhar um pouco mais sobre essa relação nas próximas apresentações. Então, dividindo de uma forma trimembrada o ser humano, ele funciona de que jeito? O nosso pensar, que representa o sistema neurosensorial, que é o que nós temos na cabeça, tá? Ele é algo frio, por mais que a gente fale que eu tô com a cabeça quente, mas o que nós temos hoje é um local quieto, frio, racional, bem objetivo. Esse é o nosso pensar. E quando a gente capta essa relação do mundo exterior, a gente desmaterializa o que nós vemos e ouvimos, e ele cria uma imagem no nosso cérebro, que é uma imagem fotográfica. É o que ele representa o nosso pensar. A segunda parte do ser, ele traz o quê? Um sistema rítmico, que é o nosso centro, que é a parte do tronco. Ele é volátil e ele está ligado diretamente às emoções. O sentir, ele traz 2 pontos importantes que a gente chama de polarização, né? E essa palavra hoje está muito comum se falando, né, das polarizações, mas o ser humano ele funciona desse jeito. E ele trabalha com simpatia e antipatia, né? Que ele faz a ponte entre o pensar e o querer. E ele está diretamente, constantemente ligado ao nosso mundo exterior e o nosso mundo interior. Perceba que essa ponte do pensar e do querer, esse é o momento que é o que o sentir recebe para codificar e a gente receber as informações no mundo exterior ou a gente levar o que a gente quer para o mundo exterior. E aí nós temos a parte que é o querer, que representa o quê? O sistema metabólico motor. Ele é quente, é o que traz a energia, é o que dá a vontade, né? E aí é onde a gente faz a imagem do interior se materializando do mundo exterior. Então, de uma relação integrada, o ser humano, ele funciona desse jeito, né? O ser humano natural, ele funciona desse jeito. E essas ações que nós trabalhamos, a importância disso é que o ser humano integrado, né, empreender de uma forma integrada, é a gente entender exatamente como precisamos funcionar em cada uma dessas partes do nosso corpo,
Tem muita gente que ele é muito mais pensar. E aí, nesse universo, ele fica o quê? Pensando, pensando, pensando. E num determinado momento, esse pensar traz para ele uma vontade de fazer algo para o mundo. Então ele quer empreender. Só que essa relação do pensar e já fazer, ele deixa de lado um ponto importante do ser humano na sua integração, que é o sentir. Então, sem você ter o sentimento do que você precisa para que você vá ao mundo fazer algo, fica falho. Como nós temos pessoas que praticamente o sentimento é aflorado a todo momento, aonde se tem a empatia e a antipatia como primordial de recebimento de início de qualquer relação. E essa força é quando gera suas emoções, e essas emoções positivas ou não tão positivas, gera uma reação. E essa reação traz o fazer. E o fazer, com essa vontade, com esse impulso emocional, pode prejudicar, né, como a gente fala aqui, um tema, os empreendedores. Então, de uma forma clara e uma forma forte, o que nós precisamos ter é que o ser humano, ou empreendedor, ele precisa estar completo, de uma forma integrada, que é permeando no seu decorrer do pensar, do sentir e do querer. O que é importante é que cada pessoa ela funciona de um jeito diferente, né? Alguns iniciam o trabalho no seu pensar. Mas o que é importante é que antes de que se faça alguma coisa, ele tenha a importância do seu sentir atuante diretamente a isso. Como pessoas que têm a possibilidade, quando recebe inicialmente, com o seu sentir. O quanto é importante ele entender que ele precisa permear ao pensar para que ele faça alguma coisa também. Então, o ser humano, ele faz com que você tenha a possibilidade de permear dentro do pensar, do sentir e do querer. E isso é importante para que a gente consiga entender qual é a força de um empreendedor no momento que ele tem um sonho, que ele tem uma vontade de fazer algo, mas que ele tem a percepção de permear no seu pensar, no seu sentir e no querer. Todas as relações, quando se fala de seres humanos, né, de pessoas, essas relações, praticamente ela é envolvida em dois momentos, que é a relação de simpatia e antipatia. Isso está ligado diretamente ao sentir. E esse sentir, que vai trazer uma emoção positiva ou negativa, ele faz com que você tenha uma reação. E essa reação, se você for no âmbito do agir, talvez pode acontecer que você tenha frustrações, porque no momento você tem a sua ação e pode receber uma reação de uma outra pessoa que também tem o seu sentir aflorado, né? Então é para que a gente possa ter um ser humano, um empreendedor mais consciente, que com essa consciência ele reflete para a gente possibilidades e assertividades maiores dentro do nosso contexto de empreender. Quero mostrar para vocês um ponto que é importante e significativo sobre como que um ser humano natural funciona no seu contexto. E esse funcionamento traz o quê? A relação do pensar, sentir e querer, né, de uma forma mais detalhada, e quais são os efeitos que acontecem quando a pessoa faz as suas execuções de uma forma não integrada. Porque é evidente que essa consciência nós podemos ter, mas o movimento, né, e a parte mais prazerosa, que às vezes o que gera mais as dificuldades, é quando você começa a se relacionar com outras pessoas que pensam diferente, sentem diferente e fazem de forma diferente. E aí o que a gente precisa fazer é respeitar cada sua individualidade, né? Então como que funciona? O que eu quero mostrar para vocês é essas relações numéricas que representam o pensar, sentir e querer. Então o número 1 é, no ser natural, ele tem os seus estímulos e você tem as percepções, que é o que você recebe do mundo externo. Você faz a sua codificação e aí você tem
as suas percepções, você tem as classificações, os seus preconceitos, as suas críticas e as suas crenças perante ao que você já viveu ao longo da sua vida. Isso tudo traz para que você faça essa codificação do mundo externo e aí você cria o quê? Uma conceituação. Lembra que eu disse para vocês que você constrói uma fotografia, você constrói uma imagem no seu pensar? É isso que tem. E conforme é o andamento das suas crenças, das suas críticas, do que você já viveu, isso traz para você uma cegueira ante a realidade. Talvez o que exatamente você está vendo, talvez o conceito que você criou não é exatamente a realidade que é exigida e o que é a realidade que o outro deseja passar a você. Muito bem. E aí você tem, da conceituação, você passa pelo terceiro item, que é a antipatia, a repulsa, você tem a simpatia, a atração e a polarização. E aí é um ponto importante, porque dependendo da construção da imagem e dependendo da forma que a pessoa passa para você, isso reflete para você essa antipatia ou essa simpatia. Percebe que, entenda assim, e a gente passa isso por todos os momentos. Né? Às vezes você nem conversa com uma pessoa, né? É 5 minutos de conversa, você tem a possibilidade de perceber, essa pessoa aqui acho que eu bati o meu santo. Ou outra pessoa, não, o meu santo não bate com ela. Está ligado diretamente a essa relação das emoções. E as emoções é perceptiva por você, não pela forma que a pessoa transmite a essa relação. E isso gera a polarização, gosto ou não gosto, que é algo ruim dentro dessa relação emocional, porque você vai do 8 ao 80. Esse contexto da simpatia e antipatia, ele gera uma dependência emocional. E aí você fica, né, num pico de quero, não quero, gosto, não gosto, amo, não amo, odeio, gosto daquela pessoa, não gosto daquela pessoa. Isso te gera uma energia muito intensa e um desgaste muito grande se você for intensamente nessa sua relação emocional. E a quarta situação, que é onde te gera a ação, que é os intempéries e onde está ligado diretamente aos hábitos. Está ligado diretamente às rotinas, ao impulso, os desejos. E dentro desse contexto, se caso você venha trabalhar, por exemplo, diretamente as suas emoções, e aí você vai à sua relação do fazer, quanto mais você faz, mais cria os seus hábitos. E esses hábitos, eles podem ser positivos ou negativos. Dependendo da forma que você vem atuar, isso te gera repetições e essas repetições, ele traz a você sucesso ou não sucesso. E aí, quando você trabalha com essa relação emocional e as suas polarizações, isso interfere. Por quê? Porque você tem maus hábitos e para que você possa substituir esses hábitos, você vai ter que trabalhar o teu contexto emocional e o seu pensar mais integrado também. E esses hábitos, caso não trabalhado de uma forma correta, você tem o quê? Um medo do desconhecido. Porque a todo momento você tem as suas emoções afloradas e essas emoções afloradas te traz hábitos e esses hábitos te geram medos do desconhecido porque você sempre está fazendo coisas diferentes. Não é ligado à relação da criatividade, mas coisas diferentes porque você fica no tentativa e erro. Isso te gera muito medo do desconhecido. Esse é o ponto do ser humano natural, da forma como ele pensa, né? De uma forma separada. Ou ele faz no pensar e vai para o querer, ou ele vai para o sentir e ele vai para o querer, ou exatamente ele sai fazendo sem pensar e sem emoção nenhuma. E ele executa de uma forma rápida e de uma forma não com qualidade. A proposta é que vocês consigam observar e perceber esse contexto que está ligado a esse ser humano que é o ser humano mais integrado. O ser humano integrado, ele também tem os seus estímulos, ele também tem as suas percepções, né? E aí ele tem uma percepção e um estímulo de uma atenção um pouco mais intensa. Por quê? Porque você cria esses estímulos
te gera a sua conceituação, que é a tua imagem fotográfica perante a isso. Só que, ao invés de você trabalhar com as suas emoções numa relação de simpatia e antipatia, você sai dessa polarização e entra no equilíbrio do contexto emocional, que está ligado à empatia, que é o item 3 dessa apresentação aqui, né? E aí, quando você recebe isso de uma forma empática, que você tem o seu equilíbrio emocional bem aflorado, você trabalha com essa empatia direcionada ao item 4, que está ligado à análise. Então você recebe as suas emoções, vai para essa análise que traz a você interesses genuínos, percepções reais, presença de espírito e abertura para o mundo. Um ponto que nós hoje recebemos de uma forma intensa no dia a dia é um volume de informações e a intensidade que nós recebemos, principalmente pela tecnologia, uma quantidade enorme de informações, né, ou de dados, ou enfim, algo que a gente não consiga classificar o que é para nós bom, o que é para nós ruim, né? Recentemente a gente teve essa loucura toda da tal das fake news, né? A gente não sabia o que era verdade, o que era mentira, né? E isso traz com que a gente tenha uma percepção do mundo de forma errada. E aí que era o ser humano integrado, porque primeiro você tem que se conhecer. E esse autoconhecimento que está ligado ao seu comportamento e os seus temperamentos, vamos dizer assim, né, que é a forma que você funciona, vai te trazer a possibilidade de escolher exatamente o que é e o que não é que você deseja olhar para esse mundo. De uma forma mais clara é que, a partir do momento que nós temos essa presença, né, que é o estar no momento, estado agora, no estado presente, né, que nós temos várias formas de poder se trabalhar, por isso que está muito em alta, né, falando de mindfulness, então várias palavras que se traz para que você traga essa relação do estado do hoje, né, no momento de atenção, quando você está com uma pessoa conversando, olhar no olho, né, o celular hoje ele influencia, né, dessas pessoas de uma forma natural, não para as pessoas de uma forma integrada, mas influenciam, porque ao momento que você está conversando com uma pessoa, ou você está recebendo mensagens, informações no WhatsApp, ou você está recebendo algo no e-mail que você precisa tratar, as pessoas estão almoçando e às vezes no almoço acaba tirando a atenção do que realmente às vezes é genuíno na relação pessoa a pessoa. Perceba como isso tem uma influência grandiosa nas emoções. Essa influência ela é intensa. Então, a partir do momento que você conversa com uma pessoa para que você consiga enxergar esse estímulo do mundo externo, e aí nesse momento que você está conversando, você está usando o celular e a pessoa tentando passar e explicar para você o que exatamente ela acredita, o que ela pensa e imagina, imagine ela qual é a situação emocional que ela vai ter. E essa situação emocional influencia nas relações entre as pessoas. E um ser humano mais integrado, ele faz de uma forma genuína, de uma forma real, percebendo esses estímulos, né, indo para o processo de conceituação e trabalhando a empatia, que é esse item 3, né, e com base nessa empatia, ela vai para o item 4, que é uma análise mais profunda do que ela deseja. E aí ela cria a sua imagem com base no que realmente o universo trouxe para ela, falando de uma relação entre pessoas, né? E aí, dentro desse contexto, ela vai para o item de ponderação. E a ponderação, ela está ligada diretamente à emoção. Perceba que o item 3 e o item 5, ele está ligado diretamente ao equilíbrio interior, que é uma busca do nosso dia a dia. Então, assim, não é diferente para mim também. Do dia a dia, nós temos relações entre pessoas, relações entre amigos, relações familiares, relações dentro da nossa organização, de forma que eu consiga ter o equilíbrio emocional, para que eu consiga gerar essas relações de uma forma mais genuína, de uma forma mais pura, né? Respeitando cada uma das pessoas.
Partindo dessa polarização, dessa ponderação, a gente vai com uma ação, que é o querer, do item 6 e 7, de uma força de descrição de livre e objetiva, e uma ação com mais responsabilidade. A partir do momento que eu assumir que as minhas responsabilidades, elas estão claras, porque eu fiz esse exercício do pensar, do sentir equilibrado e do querer com essa ação de responsabilidade mais intensa, com essa ação de responsabilidade mais profunda perante ao contexto do ser humano mais integrado. Como eu disse, os exercícios que a gente precisa fazer para que a gente possa atuar, um dos principais é estarmos presentes aonde estamos, né? Que é um dos desafios maiores que nós temos, porque o mundo hoje ele traz para a gente distrações de uma forma que a gente não consegue se desconectar, né? Então as mídias sociais, né? A área de comunicação, as organizações, né? TV, rádio, enfim, o que você imaginar das relações eletrônicas, elas, evidentemente que elas são positivas, mas no seu momento correto, no seu momento ideal. Fala-se muito hoje da inteligência artificial. E eu acho que é interessante dessa relação, porque existe uma polarização interessante disso, que com a inteligência artificial o ser humano ele vai desaparecer, né? De forma que ele vai ser substituído por um robô ou até pela própria ação da inteligência artificial. A questão principal né, na minha opinião, é que a inteligência artificial ela é algo que é muito benéfico para nós. Agora, para o ser humano integrado, não para o ser humano natural. É aquele que tem a percepção que ele vai ser uma possibilidade de substituição do mercado, é porque, na verdade, ele não tem essa essência que o ser humano precisa ter, que está ligado diretamente às emoções. Então, o que nós fazemos hoje de uma forma não pensada, não sentida e sai fazendo, as atividades que existem nessa relação, a inteligência artificial vai substituir. Ela já vai substituir relações de pensamentos e pode ser substituída por relações de emoções, desde que o ser humano seja algo repetitivo. E uma relação integrada do ser humano, ele não é repetitivo. Por quê? Porque para cada relação você tem um comportamento diferente. Máquina, ela responde 0 e 1. O que representa 0 e 1 nas nossas emoções hoje? Simpatia e antipatia. Não tem empatia, que é o centro. A relação equilibrada não existe dentro das relações de máquinas. Então você é ou não é. É certo ou é errado. Esse é o ponto principal das máquinas. Então a inteligência artificial ele vem para substituir isso. Agora, o ser humano mais integrado, onde você tem a possibilidade das suas relações, ela não vai acontecer esse processo de substituição, né? Dizem que daqui 20 anos, todas as profissões que nós temos hoje, praticamente elas não vão existir, né? E acredito que seja menos ainda, né? Por quê? Porque, na verdade, não é a inteligência artificial que está querendo se assemelhar às máquinas. É o ser humano querendo se assemelhar às máquinas. Então você não lembra mais de um compromisso que você tem. Por quê? Porque, na verdade, você tem o seu celular. E aí você coloca na sua agenda. Esqueceu a agenda, o que você faz? Cara, deu um tilt, você não tem mais o pensar. Você não tem mais o pensar dentro dessa história. Então, o que é importante é essa prática que realmente nós temos como seres humanos no contexto da força que nós temos como principal, que é o pensar, o sentir e o querer. Então, a gente que está, na verdade, se caminhando como um ser humano para a relação das máquinas. E aí, na verdade, as máquinas elas estão trazendo para a gente possibilidades tecnológicas para que a gente possa se transformar mais em seres humanos. E aí a gente acaba esquecendo disso daí. Essa é a força principal, né? E quando a gente fala de um ser humano, o empreender mais integrado, empreender de uma forma mais completa, esse é o significado. Para que a gente tenha as ações de uma forma natural,
de uma forma concentrada nesse contexto do pensar, do sentir e do querer. Essa trimembração, isso é interessante, porque quando se fala de empreendedorismo antroposófico, esse é o contexto, é a base da ação de empreender de uma forma completa. É a base da ação de empreender de uma forma acordada, de uma forma desperta ao mundo que nós temos hoje. Então não é simplesmente pegar um plano de ação, construir um plano de negócio, que está às vezes normalmente está ligado ao nosso pensar, e pegar esse plano de negócio e executar, né? Dentro dessa relação existe o sentir. E o sentir está ligado a você, às pessoas que estão à sua volta, aos seus fornecedores, né? Aos chamados stakeholders, né? Aos sócios, à comunidade, aos seus colaboradores. E tudo isso permeia essa relação do sentir. Se você tem, de uma forma mais integrada, de uma forma mais acordada, o seu estado do agora, no pensar, no sentir, no querer, traz para você um empreendedor muito mais atento, um empreendedor muito mais com a sua possibilidade de sucesso, né? Então, além do que você tem da sua segurança relacionada ao teu plano de negócio, mais do que a segurança para a construção no teu plano de negócio, você tem a segurança em você. Porque você, como empreendedor, você tem um plano de negócio da sua vida, um plano de negócio que é você, que tem a possibilidade de trabalhar de uma forma completa o pensar, o sentir e do querer. Não é difícil que isso possa acontecer. Por quê? Como eu mostrei para vocês antes, nós temos dentro da natureza, e nós como seres humanos representamos também a natureza, essa trimembração. Então nós vemos isso nas organizações, nós vemos isso na natureza, a gente vê isso nas plantas, o processo trimembrado, né? E nós como seres humanos também funcionamos de uma forma trimembrada. Então não é natural, desde que nós estejamos de uma forma atenta, de uma forma acordada, para que a gente possa atuar para esse mundo de uma forma empreendedora, mais forte e mais intensa. Bom, é isso que eu gostaria de colocar para vocês, né? Quero deixar para vocês uma frase que eu acho que é interessante, que o ser humano integrado tem mais coragem, iniciativa e autoestima, né? Então, a partir do momento que nós possamos sair desse movimento de um ser natural que existe e tem os seus medos por conta de receber as emoções e das emoções ele partir direto para o fazer, ou só fica pensando e o pensar te traz um fazer, uma vontade fraca, né? Saindo disso e entrando nessa relação, que quando você recebe os estímulos, ao invés de você trabalhar com simpatia e antipatia, você trabalha com a sua empatia, fazendo as suas análises, e aí você é uma pessoa mais livre para tomar as suas decisões, porque você é mais responsável, você chega nesse contexto. Te traz mais coragem, te dá mais iniciativa e te traz mais alta autoestima. Então esse é o ponto principal, né, para passar para vocês como recado, né, que é uma força intensa quando se fala dessa relação, né, que é um tema novo falando sobre empreendedorismo antroposófico, tá? E é o que a gente trabalha, tá? Quero deixar o contato de você, meu contato aqui. Caso alguém queira saber um pouco mais sobre essas relações, sobre empreendedorismo antroposófico, sobre o pensar, sentir e querer, né? Eu deixo o meu e-mail, deixo o meu WhatsApp também à disposição para que a gente possa trabalhar e tirar mais dúvidas aí falando sobre esse tema que é um tema muito novo, tá bom? Bom, Jefferson, obrigada pela palestra. Eu agradeço. Pela aula aí, pela questão do comportamento empreendedor sendo aí hoje
um dos temas mais polêmicos no empreendedorismo, que hoje a gente vê muitas empresas que a pessoa sabe as partes técnicas, fazer um fluxo de caixa, como divulgar a sua empresa, mas o comportamento dela que não está adequado. Sim. Então, nesse momento que a gente está passando, acho fundamental trabalharmos essa questão de comportamento. O Sebrae São Paulo tem alguns cursos, né, que trabalham especificamente essa questão, que é o Empretec, e também hoje temos o Empreenda, que o Empreenda ele trabalha as ferramentas para você chegar em alguns comportamentos. Então, aí são 2 cursos super bacanas do Sebrae São Paulo. Quem tiver aí interesse, é só ir em alguma das unidades do Sebrae, ou então ligar na nossa central de atendimento, nosso 0800 570 0800. Também temos os nossos cursos à distância, né, à disposição. Todos os cursos à distância são gratuitos. Nós agradecemos a participação de todos até o momento. Hoje é o primeiro dia da nossa Semana Global. Vamos ainda trabalhar diversos outros temas. Os temas de hoje foram focados em comportamento empreendedor. Amanhã vai ser sobre a questão aí de comportamento jovem, né, empreendedorismo jovem, para que vocês possam também ter alguns insights, né? Qualquer dúvida, vai ser canal aberto, tudo à disposição. O Sebrae agradece a participação de todos, e principalmente aos nossos palestrantes que vieram aqui e deram um show hoje. Obrigada. Perfeito, eu agradeço a oportunidade aí. Valeu.